Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje a gente vai conversar aqui com o Leonardo Gleison, ele vai contar um pouco da história, do trabalho dele. Então, Leonardo, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar participar do meu podcast. Imagina, eu que agradeço pelo convite, é sempre uma oportunidade maravilhosa estar conversando com pessoas que também se interessam por código, que gostam de estar programando. É sempre muito bacana ter essas oportunidades de conversar com vocês aí. Sim, com certeza. E é sempre bom, né, ouvir as histórias das pessoas, as experiências, né, pra mostrar aí pra nossa comunidade que a gente não tá sozinho, né, que todo mundo passa pelas coisas que a gente passou. Exatamente. Na verdade, esse é um sentimento muito, muito comum, né? Se sentir sozinho, porque muitas vezes, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, né, a gente já é pouca gente, né? Mesmo quem não tem deficiência, né? Mesmo quem não tem uma deficiência visual, muitas vezes quando trabalha com software é uma pessoa muito sozinha, porque não tem com quem falar em casa, não é todo mundo que se interessa por isso, né? Imagina no nosso caso. Com certeza. E aí, começando um pouco aí, saber um pouco sobre você, a pergunta inicial que eu sempre faço para os convidados é a respeito da deficiência visual. No seu caso, é de nascença ou você perdeu a visão depois? Não, o meu caso é um caso muito comum até. Eu nasci com glaucoma congênito, né? Que é quando você nasce com glaucoma já de fábrica, né? Uhum. E eu fiz um transplante de córnea com 4 anos de idade e eu enxerguei, né, com o olho direito só, dos 4 anos de idade até os meus 15 anos. E com 15 anos, né, eu acabei de novo perdendo a visão por causa de descolamento de retina, depois de uma cirurgia que era para tentar conter ali o glaucoma, porque ele nunca abandona a gente, né, ele sempre continua. Então, acabei perdendo a visão ali por volta de 2002 e de lá pra cá, né, agora são 23, vai fazer 23 anos aí, né, que, se eu não perdi as contas, é isso mesmo, tá? 23 anos já sem enxergar. E aí, como que foi o processo de a aceitação, né? Que mesmo enxergando de um olho só, já é um a mais do que eu, né? Então, creio que você conseguia fazer as coisas lá, guardadas as devidas proporções, né? E como que foi quando perdeu? Ainda mais nessa idade, né? Começando aí a descobrir o mundo. É uma idade difícil para todo mundo, né? É uma idade que a gente já tem vários conflitos, né? Eu tava com 15 anos de idade nessa época. A gente já tem vários conflitos internos só por, né, ser um adolescente. E ainda quando você tem um adicional ali, né, que é perder a visão, e aí o porquê eu, né? E aí você fica com aquelas coisas na cabeça, aquela rebeldia de sempre, né? Mas no meu caso também durou pouco, assim, essa perguntação, essa chateação. E quando chegou no momento que eu falei assim, olha, tá bom, e aí? Perdi a visão, não vou enxergar mesmo, não tem jeito. E aí, eu vou sentar e chorar a vida toda ou eu vou, né, de repente fazer alguma coisa dela, né? E aí, quando eu cheguei nesse momento, né, de pensar, poxa, tá bom, eu perdi a visão, mas ainda tô vivo. E aí, o que que eu vou fazer agora? Será que eu vou, enfim, né, continuar trabalhando? Ou muitas outras pessoas, né, com deficiência, além de mim, têm vidas normais, então eu tenho que descobrir o segredo, né? Então, depois que eu coloquei isso na cabeça, assim, acho que foi muito uma questão de começar a colocar a coisa em perspectiva, tem que voltar para a escola, tem que, enfim, seguir a vida, né? Então, foi um pouco desse jeito. Não é tão fácil, né? Demora algum tempo. Tem gente que demora dias, tem gente que demora meses, tem gente que demora anos e tem gente que nunca supera, né? Sim. Essa condição, mas no meu caso
eu optei por seguir em frente, né, e buscar ali um futuro melhor, buscar o que fazer da vida, né? Sim. E em relação à bengala, tudo, teve muito preconceito no começo ou conseguiu aceitar bem? Eu Tava previsto eu usar bengala, mesmo com baixa visão, Uhum. e rolou um preconceitinho ali naquele momento de usar bengala. Naquela época, nossa, meu Deus, a gente já fala como senhores de idade, né? Mas naquela época a gente ainda não tinha bengala verde, essas Uhum. coisas ainda não existiam, né? Bengala era tudo branca e Uhum. bengala era só para cego, Uhum. tava, né? Tinha muito esse estigma, né? Tanto da pessoa, né? Minha mesmo, comigo mesmo, quanto da sociedade, né? Que tinha isso. Então rolava assim, rolou muito essa questão de preconceito, e depois que eu perdi a visão, eu falei, tudo bem, já que eu perdi a visão mesmo, então é isso e vamos lá, né? Uhum. Mas, mas rolou um preconceito inicial ali, mesmo quando eu tinha, né? é, Quando eu tinha baixa visão ali, rolou um pouquinho esse preconceito, sim. Acho que rola com todo mundo, né? Sim. E uma coisa boba da gente quando é jovem, né? É querer esconder uma coisa que Sim. não dá pra esconder, né? Não tem como você falar, não, eu não sou cego, né? Não dá pra você saber. Pô, mas a gente não pensa nisso quando é jovem, né? Sim. Quando a gente coloca isso em perspectiva agora, depois de muito tempo, nossa, como eu era bobo, né? Tipo, não usar a bengala muda o que na minha vida, na verdade, né? E, e é um negócio. Inclusive, tem muitos casos, por exemplo, ah, tem uma historinha com um aluno da minha esposa, né? Minha esposa também é cega, mas ela é professora na rede municipal aqui, e um aluninho dela, todo nesse mesmo naipe da gente aí, né? Meio que renegando a bengala e tal. Ela assim, já naquela idade, naquela fasezinha assim de querer namorar, procurar as menininhas, né? Tá bom, você não vai querer usar bengala? Você acha mais bonito você não usar bengala e sair trombando em todo lugar, ou você ter a elegância e saber chegar nela sozinho? Sim. É, e aí é que você acaba superando. E é muito interessante isso, né? Ter a pessoa com deficiência ali como seu professor, como uma pessoa que tá ali enfim, já tá mais velho, já passou pelo que você vai passar ainda, né? Uhum. Como isso faz diferença na nossa vida, né? Você tem uma referência. Sim. E, no meu caso, uma coisa assim que eu fiquei pensando, que eu já sei que era besteira da minha parte, e tudo, mas acho que quem perde a visão tem esses pensamentos bestas, né? Que é o tal do, e agora, as pessoas que me conheceram sem bengala, o que elas vão pensar agora quando me virem com a bengala? Aí eu já sei, tipo, eu acho que elas não vão pensar nada, mas se pensarem em alguma coisa também, o problema é delas, né? Eu preciso da bengala e é ela que vai me dar independência. Pois é, né? Tem muito disso, né? Tem muito. É que, dependendo da idade que você perde a visão, é complexo mesmo, Uhum. né? Difícil de você, sei lá, tipo, não dá pra você, sei lá, a gente é muito jovem, a gente é muito, às vezes, muitas vezes é muito jovem, você não tem essa maturidade, né, de pensar Uhum. de outro jeito, né? E sei lá, eu acho que eu tive um pouco disso, eu tive muitos amigos não, tive dois amigos, né, especificamente, que eram de quando eu ainda enxergava e que continuaram. Um deles, inclusive, até quando eu perdi a visão totalmente, ele fazia questão de vir a cada 2, 3 dias na minha casa para me visitar e, e dar um apoio e tal. E quando eles no ano seguinte a gente ia estudar à noite, né? Todo mundo ia estudar à noite. E aí por uma questão da minha irmã que estudava na mesma sala e era mais nova, 1 ano, a gente acabou é, tendo que ficar na sala de manhã. Quando esse meu amigo soube que eu ia ficar de manhã, né, na escola, ele resolveu que iria ficar de manhã também. Foi lá, pediu pra mãe dele, fez um, um movimento lá para realmente continuar estudando na mesma sala que eu, né? Enquanto vários outros amigos, né, ou supostos amigos também deixaram, abandonaram. Afinal de contas, né? Ter amizade com cego pra quê, não é mesmo?
Então, deixaram, né? Fazer o quê? É isso, né? E nesse quesito da escola, como é que foi quando você chegou sem enxergar, né? Ensino médio, que já é uma época que a gente tem que sobreviver na escola, né? E aí agora sobreviver sem visão, tudo. Como foi em questão dos estudos, professores, adaptação, eles conseguiram dar o suporte que você precisava? A escola é uma selva, né? Sim. Mas assim, assim e não. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Eu sempre busquei abrir os espaços, né? Abrir e caçar as minhas oportunidades e tudo mais. Infelizmente, na escola, assim como em qualquer outra escola e assim como em qualquer outro tempo, né, a gente sempre vai ter dificuldade. Nunca vai ter um professor especialista para te ajudar ali. Sim. Muito raramente você vai encontrar alguém que te dá um respaldo, né, para que você tenha uma vida, ou pelo menos uma vida escolar um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Fácil nunca é, mas enfim. Mas não, nunca tive, né? O pouco que eu conseguia era que os professores me ouvissem e eventualmente me avaliassem de alguma forma diferente, mas normalmente não tinha muito apoio não. Um ou outro fazia lá um desenho com barbante, é, sei lá, era pouco assim, né? Mas assim mesmo, aos trancos e barrancos, com apoio principalmente dos meus amigos, né? Ditava lição, copiava matéria da lousa, fui aprendendo, desculpa, fui aprendendo ao longo do tempo a escrever em braille também, na máquina braille, né? Enfim. Então acabou que, de certa forma, às vezes os colegas mesmo de classe foram fazendo ali, às vezes, né, e ajudando. É, eu tive a sorte de ter alguns amigos que realmente se importavam ali e realmente queriam que eu tivesse uma boa experiência. Entretanto, você tem matemática, que você acaba ficando um pouco meio alheio, né? Uhum. Perdendo um pouco. Química, né? Principalmente as matérias de química dos anos finais ali são bem complexas, né? Então você acaba meio que, enfim, deixando o barco correr ali também, né? Um pouco. A adolescente também é folgado pra caramba, né? Então, Enxergando ou não, né? enxergando ou não, então você deixa a coisa sempre pegar fogo ali, né? Sim. E não sei se esse foi o seu caso, mas com a maioria dos convidados que eu já conversei aqui também parece que via de regra a gente é sempre o primeiro cego nos lugares que a gente vai, escola, faculdade, trabalho, é bem raro chegar assim, não, já teve um cego aqui antes, a gente já sabe o que fazer. A gente é sempre o primeiro, aí tem que desbravar tudo. Na escola eu fui o primeiro, e talvez foi o único que foi até o final naquela mesma escola, né? Então eu fui talvez o primeiro que entrou na escola e ficou até o fim, sabe? Assim, na mesma escola. Então eu estudei na mesma escola a vida inteira, né? Uhum. Eles me conheceram com baixa visão e eles também me viram ali totalmente cego já, né? É, e acho que não foi fácil para eles também, né? Passar por tudo isso. Mas eu fui o primeiro em muitos lugares. Acho que no meu primeiro emprego eu fui a primeira pessoa cega. No meu segundo emprego eu fui a primeira pessoa cega. No meu terceiro emprego eu fui também a primeira pessoa cega. Acho que só no meu quarto lugar de trabalho, eu não fui a primeira pessoa cega, assim mesmo porque foi a Lara Mara, né? Então, se não tivesse outras pessoas cegas trabalhando lá antes de mim, seria um pouco estranho também, né? Sim. Mas realmente, eu sou o primeiro. Quando eu não sou o primeiro, eu sou o segundo. Sim. Acho que a primeira pessoa cega do Laramara foi a Lara, né? Acredito que sim, há uma boa chance de ser. E, Ai, ai. e aí, na questão da tecnologia, como é que foi o seu contato aí com a tecnologia? Como que você se interessou por essa área? Então, na verdade, assim, a minha história com tecnologia
ela começou bem lá por volta dos meus 7 para 8 anos, eu acho. Não porque eu ganhei um computador, mas porque eu vi um computador pela primeira vez, toquei em um computador pela primeira vez. Isso é também um mérito, talvez, né, é bom falar isso, que a Laramara, ela sempre foi uma instituição muito tecnológica, bastante à frente do tempo, em muitos aspectos, né? É, e foi lá que eu tive acesso, né? Que eu vi um computador pela primeira vez, e literalmente eu vi, porque na época eu enxergava ainda, tinha baixa visão, enxergava do olho direito. Uhum. E eu achei o máximo, né? Nossa, que coisa interessante, dá pra desenhar, dá pra jogar, dá pra fazer um monte de coisa, né? E, e fiquei, assim, eu ficava insistindo pro meu pai pra comprar, mas meu pai não tinha condição, né? Meu pai trabalhou a vida inteira na construção civil, comprar um computador que pra ele e muitas vezes pra família em si era uma coisa que ele não entendia, que ele não ia usar, e enfim, é, não fazia sentido, né? Não fazia sentido. E de fato meu pai não comprou, então eu nunca tive um computador. Às vezes eu encontrava um ou outro computador para vender no preço baratinho e tal, eu falava, mas não rolava, nunca rolou de ele comprar. Até que eu encontrei meu primeiro emprego, né? E no meu primeiro emprego, meu pai falou, ó, você sempre quis comprar um computador, se você quiser, você pode comprar agora, você não vai precisar ajudar em casa mesmo, né? Pode comprar, né? Seu computador aí e pronto. E foi isso que eu fiz, né? Praticamente meu salário inteiro era para pagar a prestação do computador. Eu comprei um computador bem bom para época, assim. E, eu comecei foi ali que eu comecei a realmente, né? Já com meus 18 anos ali, né? Realmente a mexer de verdade com o computador. Antes disso eu mexia na escola, é, eu a- tinha contato na Laramara, né? E aprendi e mexia também no computador da escola. Acho que eu entrei na redação do jornal da escola já para poder usar o computador, assim, foi uma tática, né? E, e foi lá que eu aprendi. Eu ia para a biblioteca à tarde, ficava mexendo no computador lá, enfim, era um jeito que eu tinha de ter acesso ali à tecnologia. E quando eu comprei o meu computador, né, eu e esses meus dois amigos, né, que trabalhavam ali, que estudavam ali comigo, né, a gente tinha a ideia de ter ideias assim bem mirabolantes de ter trabalhar, fazer uma rádio, um- uma TV, sei lá, uma coisa assim na época. E, e aí a gente tinha muitas ideias e pouco dinheiro, né? Então a gente não podia fazer, a gente fazia planos, mas a gente não fazia as coisas funcionarem porque a gente não tinha dinheiro, não é mesmo? E aí eu fui mexendo no computador e fui começando a descobrir como fazer site, como fazer, sei lá, rádio via internet, essas coisas assim. Na rádio via internet, quando a internet mal transmitia uma foto, né? Então, eu comecei a aprender cada vez mais a parte de programação, né? Comecei a programar com 17 para 18 anos ali, aprendendo primeiro linguagens de programação para lógica e algoritmo, meio que pela internet mesmo, pesquisando em fórum, pesquisando no Google. Pelo menos o Google já existia, graças a Deus. E depois eu fui aprendendo, né, cada vez mais, até que eu finalmente, né, arrumei um emprego numa faculdade. E lá na faculdade eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, né? Com desenvolvimento não. Pelo contrário, na verdade eu comecei a trabalhar com telefonia. Eu era telefonista da faculdade, o famoso operador de telemarketing. Uhum. E de todo mundo que trabalhava lá, eu era o único, eu e mais uma outra pessoa também cega, éramos os únicos que usavam computador. Até que chegou um momento que todo mundo estava usando computador também, que é o que facilitava, né? Afinal de contas, estava barateando também, né? Então a faculdade começou a colocar para todo mundo. E aí foi legal porque é, me deu a oportunidade de fazer um primeiro programa mesmo, que eu desenvolvi, né? Ou seja, eu aprendi a programar por causa dos nossos projetinhos ali de, de criança, de jovem, né? Tudo.
Mas quando eu cheguei na faculdade, eu vi que aquilo que eu tinha aprendido tinha uma utilidade real, né? Então eu desenvolvi sistemas para protocolar ligações, sistemas para fazer solicitação de ligação. Antigamente o pessoal pedia para o telefonista ligar, né? Para algum lugar. Então a gente fazia essas ligações e aí para organizar e registrar, eu fui criando esse programa com vários módulozinhos, né? Feio pra caramba visualmente, assim. E eu cheguei a pedir para ir trabalhar no antigamente era chamava CPD, né? Os lugares onde você trabalhava, o TI das empresas chamava CPD. E cheguei a pedir para trabalhar no CPD de lá e não rolou. O pessoal acho que não queria cego lá também, né? Fazer o quê? E aí quando eu saí da faculdade, eu fui já para trabalhar na Laramara como instrutor de informática no momento, né? E aí quando eu fui sair para ir para Laramara, fui lá no CPD e falei, ó, tem esse programa aí, o servidor dele tá debaixo da mesa lá, cuida bem dele que é filho único e eu não tô levando nada, hein? Tô levando código nenhum, tá tudo lá. Aí o pessoal ficou cuidando, quando foi acho que 1 ano, 2 anos depois, alguém me ligou, falou que alguém foi lá, formatou o computador e perdeu tudo. Eu falei, problema deles, eles têm dinheiro pra comprar outro. Mas foi isso, foi assim que eu comecei a programar. É, foi realmente programando, né? Foi realmente precisando fazer as coisas e buscando, né? Resolver os problemas. E aí você desenvolveu esse programinha em quê? Na época eu desenvolvi em. Era uns 80. Não, uns 80 não, vai. Acho que eram uns 50% HTML, uns 30% de PHP. Então era muito bom. Muito bom. É, E um pouco de JavaScript só para dar aquela temperada, né? E banco de dados, né? MySQL. É. MySQLzão da massa. O pessoal que acompanha o canal aqui sabe, né, que eu tenho um carinho muito grande pelo PHP, apesar de às vezes parece que ele não é bem quisto aí no mundo do desenvolvimento, tentam matar ele todo ano, mas eu gosto bastante de PHP, foi com ele que eu aprendi a desenvolver para web também. Eu acho que o PHP é meio injustiçado, na verdade, né? Porque é uma linguagem de programação boa, fácil de aprender, né? Qualquer pessoa aprende PHP, né? Sim. Bom, se eu aprendi, né? Imagino que qualquer pessoa aprende. Mas qualquer pessoa aprende PHP. Sim. É meio desorganizado, meio bagunçado, né? Se você for agora, assim, comparando com outras linguagens de programação que a gente conhece, né? Que a gente usa, realmente Mas assim, acho que pro propósito, né? E eu tinha escolha, né? Quando eu fui escolher programação, eu podia escolher ou o ASP ou o PHP. Claramente, se eu tivesse escolhido o ASP, eu teria me ferrado, né? Sim. Aí ia para .NET, com certeza, né? Enfim, de qualquer forma, eu não fiz essa bobagem, eu fui para o PHP. E legal de PHP é que é uma linguagem de programação que ela é muito parecida com outras linguagens maiores, tipo C, Uhum. e isso favoreceu que eu aprendesse, na verdade, muitas outras linguagens de programação. Depois de PHP, eu acho que eu aprendi é, Pascal e Turbo Pascal, Delphi, por consequência, né? É, Aí ampliei o conhecimento em JavaScript, e fui pegando outras linguagens, né? Um pouquinho de Python, bastante interesse em Python por causa do NVDA, né? Que estava já começando ali. E não é muito a minha praia ainda, Python, mas enfim, a gente já usa também, né? Se Sim. precisar. E depois fui pegando outras linguagens cada vez mais aí, aprendendo vários frameworks diferentes foi uma jornada bem de bater muita cabeça, de ver muito fórum. Eu tinha até hoje o costume de pesquisar muito em fórum na internet. Não comento, e não participo muito de fóruns. Que isso eu acho que é um costume ou uma prática de sobrevivência de quem programava nos anos 2000, né? Uhum. Porque
cada vez que você perguntava uma coisa nova num fórum, era uma patada nova que você tomava. Sim. Eu achava os programadores que estavam nos fóruns, né? Tipo, vários fóruns da internet, assim, era muito violento, assim. As pessoas eram muito sem paciência para tudo. E se você quisesse aprender alguma coisa, você tinha que se realmente se submeter a tomar muita porrada, assim. Bom, pelo menos essa era a impressão que eu tinha. Então eu aprendi a não perguntar tanto, né? É, e ser um pouquinho mais, assim, proativo, ficar pesquisar mais, bater mais cabeça, tudo mais. Que era muito aquela praia, né? Tipo, às vezes você perguntava uma coisa, aí o cara, mas você não viu que isso aí já foi respondido? Então, não, não vi. Se eu não tivesse visto, eu não estaria perguntando, mas tudo bem, já que você falou que, né, já respondeu, tá bom, eu vou procurar. Então, assim, tinha muito isso, sabe? De você tomar muita porrada, sabe? E aí eu acabava não perguntando tanto, não me expressando tanto. Mas aprendi muito, né, nessa época, nos fóruns mesmo, assim. Você chegou a estudar algo na área, faculdade ou técnico, ou foi tudo sempre autodidata? Eu fiz faculdade, chegou uma época da vida que eu achei que era importante, né, fazer faculdade. Eu fiz faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Uhum. Aí já engatei uma pós, um MBA em marketing. Eu sempre gostei dessa coisa de marketing, propaganda. É, na minha cabeça fazia sentido. Depois parou de fazer, eu acabei. Fiz o curso inteiro, o MBA inteiro, só não entreguei o TCC. Deu Uhum. preguiça. Sempre dá, né? Sim. E depois eu comecei engenharia da computação numa faculdade pública. É, mas eu achei que estava muito complexo, não pelo curso em si, mas pela faculdade não tá tão preparada, né? E faculdade pública, tudo que você vai fazer é meio demorado, meio devagar. Aí eu acabei meio que, sei lá, tipo, perdi a vontade de fazer engenharia. Depois também, olhando a grade de conteúdo programático, tava mais para engenharia civil ou de produção do que engenharia. Engenharia da computação tem isso, né? Como faz parte dos cursos de engenharia, você acaba tendo que aprender toda aquela base de engenharia que no final das contas, eu não sei se é útil, né? Não cheguei a terminar o curso para saber se é útil. Eu sei que no meu dia a dia eu não uso muito daqueles conceitos. Talvez ciência da computação tivesse sido uma escolha melhor. Sim. Mas, enfim, eu acho que com análise e desenvolvimento de sistemas eu construí uma base muito sólida, assim, e já programava antes de fazer o curso, então isso ajudou bastante. E acabei fazendo isso. Aí hoje estou como engenheiro de software lá no Nubank. É, Tem sido uma experiência muito rica para mim, sabe? Antes disso, na Laramar eu já fazia muita coisa com software também. Ah, legal. E muitos cegos que passaram por aqui também, eles que falam que no nosso caso, a gente já tem que entrar na faculdade já com noções, né? Sabendo já um pouco da programação, tudo. Sabendo usar o leitor de tela também, dominando ele e conhecendo já a programação para poder orientar a escola, os professores a como nos ajudar, né? Porque o cego que entra em algum curso aí, ADS, ciência da computação, e entra zerado, assim, sem saber nada de programação, eles penam bastante. Olha, eu concordo muito com isso, porque assim, dentro do curso de análise e desenvolvimento de sistemas que eu fiz, eu aprendi pouco de programação. O pouco que eu aprendi, na minha opinião, foi insuficiente se eu não soubesse já programar. Assim, valeu a pena e vale a pena, porque assim, a faculdade não é tanto o aprendizado que você tem lá dentro do curso, mas assim, tem conceitos que você dificilmente você vai absorver aprendendo só pela internet. É lógico, você pode ser um grande engenheiro de software mesmo não tendo feito uma faculdade. Acho que isso não, ou pelo menos não deveria ser um pré-requisito, né? Mas
mas eu acho que a faculdade ela te traz algumas coisas extras, assim, tipo, até coisas que, tipo, sei lá, podem ser úteis numa empresa grande quando você for trabalhar, e coisas que não vão ser úteis mesmo, né? Mas eu acho que a faculdade em si, ela traz um universo novo para sua cabeça, ela traz uma forma de pensar diferente, e eu acho que vale a pena você investir, até porque, assim, é, sendo realista, oportunidades elas acontecem muito por causa da sua formação, né? Uhum. E se você não tem formação, algumas dessas oportunidades não vão se encaixar, não vão dar fit ali, não vai dar match com o seu perfil de Sim. trabalho, mesmo você sendo extremamente competente, né? Então Uhum. acaba muitas vezes você tendo que competir com alguém que fez uma faculdade, e aquela pessoa que fez uma faculdade, ela vai ter precedência sobre você. Eu prefiro Uhum. ser a pessoa que fez faculdade, Sim. competindo, sabe? Uhum. Legal. E lá no Nubank você falou que você é engenheiro, aí você atua lá o quê? Em back-end? Olha, no Nubank, lá no Nubank eu atuo na parte de back-end, né? A gente até tem uma pontinha lá de front, no meu setor, mas é pequenininho, assim, é um sistema bem pequeno. Mas, assim, a gente acaba colocando muita questão de acessibilidade. Eu nasci no front, né? No Uhum. front-end, por incrível que pareça. É, tenho uma experiência muito longa com UX, né? Não na área de research, né? Que hoje em dia existe muita gente na área de UX e Research, mas não é a minha área. A minha área é UX mesmo dentro de software mesmo, na parte de front-end. É, eu costumo e isso por causa da questão de eu ter trabalhado muito tempo dando consultoria em acessibilidade web, né? Uhum. Até hoje, de vez em quando, aparece um outro servicinho para fazer assim, um outro site para avaliar. Eu, e aí eu nasci mesmo no front. Mas no Uhum. Nubank hoje é muito back-end, muito serviço que roda em nuvem, né? É, Kubernetes, e é tanto que minha linguagem de programação preferida hoje, né? A gente sempre tem uma linguagem de programação. Um amigo meu fala que é a linguagem pantufa, né? Que Uhum. é a que qualquer coisa que você vai fazer, você vai buscar ela Sim. para fazer. Antes, essa linguagem pantufa minha era PHP, Uhum. né? E hoje a minha pantufa é Golang, né? É, muito por causa do time que usa Go a rodo, né? Uhum. E também por causa de Kubernetes, essa parte de cloud native, né? Que é melhor você usar uma linguagem bem rápida, uma linguagem é, nos padrões ali do Go mesmo, né? Sim. Aí, um pouquinho de Clojure, né? Que o Nubank é, usa prioritariamente, assim. E o resto é linguagens tipo que eu não uso no dia a dia, né? Python, essas coisas assim, eu não uso muito no dia a dia, mas tem também. Uhum. Sim. Minha linguagem pantufa é o PHP, né? Ainda é minha linguagem favorita. O que eu tiver que fazer assim aqui nos projetos pessoais, eu faço em PHP. Agora, por causa da pós, tenho me encantado também com o Node. Tenho gostado bastante. Talvez eu faça uma pantufa e um pé PHP, um pé Node. O que eu ainda não nutro assim, muito afeto, o pessoal aqui que acompanha o canal já sabe, é pelo Java, né? Não dei muito match com Java, não. Claro que se Ah, tiver que trabalhar assim, né? É a linguagem que paga o boleto, mas o Java não seria assim minha escolha para fazer alguma coisa no pessoal. eu Java, acho que quem aprendeu a programar com PHP dificilmente vai ser apaixonado por Java, né? Uhum. Assim, é raro, assim, você, você, você buscar o Java como uma linguagem de programação. Eu diria que se você conhecer Golang, você larga PHP, é, você larga qualquer linguagem de programação, porque pelo menos, eu acho o Go apaixonante, assim, e olha que talvez seja uma das últimas linguagens de programação que eu aprendi, é, recentemente, assim, e é uma coisa que eu amo fazer.
eu desenvolvi algumas coisas públicas, né, em Go e, e com front-end um framework de front-end novo, né, parecido com React, chamado Svelte. Não sei se já ouviu falar do Svelte. Não. É, e eu desenvolvi essas ferramentas em parceria com um amigo meu, que também trabalha na área de front-end, né? Que é um site chamado jogos.inclunet.com.br. Lá tem 2 joguinhos, um joguinho de bingo, é, adaptado para pessoas com deficiência visual, mas que pode ser usado por qualquer pessoa, para jogar bingo mesmo. Então, você está na sua casa, o pessoal vai fazer uma rodada de bingo, você inicia ali uma rodada, né? E você pode jogar. Cada um pega uma cartela com celular ali e é totalmente acessível. E um joguinho para aprender Braille também. Todos 2 foram desenvolvidos em Go no back-end e Svelte no front. E são joguinhos muito legais, são muito rápidos e tudo. E eu fiz muito porque eu tava nessa vibe de aprender como é que funciona Kubernetes, como é que funciona é, coisas em cloud, né? E foi meu exercício, né? Para desenvolver alguma coisa e colocar no ar, assim. Então usa muito conceito de DevOps, muito conceito de como é que fala? Continuous Delivery, né? Não sei se você já falou bastante sobre isso aqui no canal e tal, mas eu uso bastante esses conceitos aí para poder desenvolver essa ferramentinha, esse joguinho aí. É, E sempre que eu preciso treinar um conceito novo, é minha vítima, né? Eu vou mexer ali. Legal. Tô aprendendo Braille agora, né? Vou dar uma olhada nesse jogo aí pra dar uma praticada. Ah, você vai curtir, vai curtir. Foi você que desenvolveu o Pokémon também? Não, Eu não podia deixar essa piada passar. mas é engraçado, né? Pokémon Go. Faz sentido, mas quando eu criei o projeto do Bingo, né? Eu tava com dificuldade de criar um nome. E aí eu falei, que nome que eu vou batizar, né, o projeto? Eu vou criar o repositório e tal. Aí eu coloquei lá, bom, já que eu não tenho um nome, eu vou chamar de Bingo. Mas já que é Bingo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar Bin Go. traço Go. Pra dizer que foi feito em Go. E aí foi assim que eu fiz. Faz sentido. E aí, você tocou aí na Inclunet lá, que é o domínio, né? Como é que foi a ideia aí da fazer Inclunet e o que você faz lá, né? Que tem tanto o canal e tem o site aí também. E o que você desenvolve na Inclunet? Inclunet era um blog, antigamente. Eu e minha esposa, a gente escrevia textos sobre tecnologia assistiva, sobre educação inclusiva, né? E colocava lá no blog. Até hoje o blog lá, mas quem é que quer ler hoje em dia, né? Ninguém. E aí a gente teve o nosso filho, estava bem na época da pandemia, e aí não tinha mais tempo para escrever, né? Só quem é pai sabe, e quem é mãe também sabe o trabalho que dá você ter um pimpolinho em casa, né? E tava no meio da pandemia e a gente tinha um pouco de dificuldade para encontrar informação. Nossos pais também não moram com a gente, né? Ou moram perto, mas né, com aquele negócio de ficar todo mundo no seu canto, todo mundo na sua casa, também não dava para ficar toda hora buscando eles, né? E aí a gente começou a procurar coisas na internet e a gente viu que não tinha muitos vídeos, muitas coisas falando sobre como pais cegos, né, poderiam cuidar dos próprios filhos e tudo mais. E aí a gente falou, bom, a gente poderia começar a gravar uns vídeos aqui contando, né? A gente vai gravando aqui do jeito que der, mesmo sem ninguém para ajudar, né, tal. Vai gravando do jeito que der e a gente vai postar na internet, alguém edita pra gente, a gente chamou um amigo chamado Jorge, que editava os vídeos pra gente, editava não, edita até hoje os vídeos pra gente. A gente tem quase 5 anos aí de canal. E
E começamos a publicar vídeos mesmo sobre tecnologia assistiva, educação inclusiva, atividades de vida autônoma, principalmente, né, naquela época com o pequeno, e alguns outros assuntos sobre inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência visual. E aí foi brotando ali o canal, a gente começou a publicar cada vez mais, a gente começou publicando 2 vídeos por mês, e agora a gente publica uns 4 vídeos por mês, mais de vez em quando publica um short ali, porque, né, precisa manter o hype ali. E, e é isso, assim, é um canal bastante legal, a gente tem assuntos muito diversificados sobre a vida das pessoas com deficiência visual, né? Desde, assim, eu acho que uma coisa que tem muito, vamos dizer assim, estigma, né? Em relação às pessoas com deficiência visual é que, eu estava até falando sobre isso no vídeo que a gente publicou essa semana. As pessoas esquecem quando elas encontram você ali na rua, né? Que para ela te encontrar ali na rua, você já viveu muita coisa, né? E muitas vezes a pessoa olha para você com deficiência visual e ela não vê a pessoa, ela vê a deficiência, ela não vê a história de vida, ela vê a sua limitação, né? A sua aparente limitação, e ela não se importa muito em pensar um pouco melhor sobre isso. Ela vê você indo em direção ao poste e ela já acha que você vai bater, né? É, então, esse canal é para mostrar, né, que a gente tem uma vida Sim. igual à vida de qualquer pessoa, salvo por uma ou outra diferença ali que a gente adapta, que a gente se vira, que a gente tenta mostrar como que a gente faz aquilo na realidade, né? Então é um pouco essa a ideia do canal lá. Interessante. E é bom abordar isso, né? Fazer essa conscientização, né? Que com certeza você, sua esposa já devem ter ouvido muitas perguntas idiotas, né? Tipo, como você faz tal coisa? Fala idiota, mas talvez seja uma dúvida genuína da pessoa, mas que reflete um pouco do capacitismo que ela tem de achar que só porque vocês não enxergam, não conseguem fazer tal coisa. Até mesmo no caso, vocês são pais, né? Então muita gente se surpreende quando descobrem que cegos têm filhos e criam os filhos normalmente. Não, isso é uma realidade, assim. Assim, eu acho que qualquer pergunta é uma pergunta boa. Acho que ninguém faz pergunta boba porque, porque é bobo, né? Uhum, A pessoa faz perguntas bobas muitas vezes porque ela realmente não sabe. Pelo menos é isso que eu imagino. Eu tento ver por esse lado, né? uhum, É, às vezes falta um pouco de paciência, né? Como é que a pessoa sim, está me perguntando isso? Não sei o quê. uhum, Eu acho que passei um pouco dessa fase. Acho que estou ficando velho para ficar me estressando com qualquer coisa, né? É, mas eu tento, quando a pessoa me pergunta, eu tento responder, né? uhum. Se é uma coisa que eu já gravei no canal, ela deixa para divulgar o canal. É, é, nossa, você sabe que eu falei, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Isso acontece muito, sei lá, motorista de Uber, né? Uhum, O motorista de Uber vê você descendo do carro, pega a chave. Ô, precisa de ajuda para descer? Não, não, tô bem aqui, tô sossegado, tô uhum, entrando aqui em casa e tal. E o cara às vezes não acredita muito, né? Ele fica até ali parado ali esperando ver se você vai uhum, conseguir entrar. E às vezes fica surpreso até com o fato de você conseguir colocar a chave na fechadura, assim, pra uhum, entrar em casa, sabe? uhum. É, Mas é genuína, né? É uma dúvida que às vezes a pessoa não tem. É a falta de convivência, a falta de. É, é igual a gente que é cego, né? Pensar, poxa, como é que a pessoa surda faz tal coisa, né? Uhum. Poxa, como é que a pessoa que anda de cadeira de roda faz tal coisa? Muitas vezes não está dentro do nosso conhecimento e é Sim. genuíno, né? Você não sabe, né? Uhum. E não saber é um direito, né, que a gente tem, que o ser humano tem. É, Uhum. então eu penso assim, eu acho que o canal ele vem nessa pegada de tentar mostrar essa igualdade, mostrar as poucas diferenças e que justamente o fato de nós sermos, né, todos diferentes uns dos outros, mesmo pessoas que não têm deficiência, né, é, têm diferenças entre si, né, e mostrar essa diferença mesmo, né, mostrar que todo mundo é diferente e o Sim. fato e a igualdade do ser humano está justamente no fato de que todos nós somos diferentes uns dos Sim. outros, né?
Ninguém é igual fisicamente, ninguém é igual em capacidade. Todo mundo é diferente de alguma forma. E acho que também no fundo, a gente, né, todos nós superestimamos muito todos os sentidos, né? A visão, a audição, né, o tato, a pessoa andar, que se falta um desses sentidos na pessoa, a gente acha não, que talvez ela não consegue fazer mais nada, né? Então, as pessoas fazem perguntas pra gente, porque na cabeça dela o fato da gente não enxergar, a gente não conseguiria fazer. E o mesmo caso é a gente acha que pela pessoa não enxergar ou não conseguir andar, ela não consegue fazer certas coisas e porque a gente superestima muito a pessoa ter todos os sentidos que não pode faltar um só. Exatamente. Eu falo que o ser humano se adapta com tudo, né? Se a gente. A gente se adapta com tudo, né? O ser humano, ele realmente é um ser muito adaptável, muito maleável, muito versátil. É tanto que a, a gente está aqui, né? Vivo, a seleção natural nos selecionou para continuar no ciclo da vida, né? É, então eu acredito que a questão das limitações, eu concordo muito com a ONU quando ela diz, né, que vamos dizer assim, a gente não tem deficiência. Geralmente é o ambiente que está à nossa volta, né, que Sim, tem essa deficiência em relação a nós, né? sim. Quando a Isso. gente retira essa barreira do ambiente, a gente fica bem mais autônomo, né? Sim. E aí é onde eu entro nesse momento que a gente está vivendo, e eu acho que é um assunto legal da gente falar, sobre o quantas barreiras a gente tem tirado do nosso caminho quando a gente tem um recurso, por exemplo, como a inteligência artificial, Sim. né? Hoje, a gente, pela primeira vez, né, talvez, a gente tem uma tecnologia que ela foi criada não pensando na gente, né? Nunca ninguém pensa na gente, né? A Sim. gente se adapta depois. Mas ela é útil para a gente, né? Ela reconhece imagens, Sim. ela produz textos, ela ajuda você a pesquisar com mais Sim. velocidade na internet. Então, essa esse plus que a gente tem ganhado, né, em relação à inteligência artificial, eu acho que é algo que tem trazido, assim, muito mais autonomia para nós, pessoas com deficiência. Sim. Eu mesmo, no meu caso, no momento estou desenvolvendo um site para ONG de uma amiga minha e estou utilizando a inteligência artificial na questão do front, assim, para me ajudar no design, né? Porque por mais que eu conheça o HTML e CSS, né, eu não tenho como validar as coisas visualmente. Então eu uso a IA aí para me sugerir cores, fontes e me ajudar a montar todo o design. E você tem usado. Ó, já eu querendo entrevistar o entrevistador. Fica à Olha aí, ó. vontade. E você tem usado a inteligência artificial para essas coisas, perguntando ali dentro do chat GPT, de repente, ou Gemini, e trazendo para dentro do seu código, ou você já está usando ferramentas de edição de código com IA embutida? Por enquanto eu ainda estou usando, fazendo as perguntas para o GPT, né, no prompt, aí ajustando o HTML, o CSS que ele cria, né? Eu ainda não uso tipo Copilot ou outras coisas que a gente coloca no VS Code, né? Tenho vontade de usar, né, o Copilot, talvez eu pegue a assinatura, alguma coisa que falam que ele é muito bom nessa questão. Ah, é, é muito bom. É muito bom em várias questões. Hoje, por exemplo, é, muitas empresas hoje em dia já estão pedindo esse tipo de conhecimento. Antigamente, por exemplo, usar a inteligência artificial para resolver um problema numa entrevista de emprego, dependendo da empresa, né? é, era quase igual colar na prova da escola, né? Uhum. Hoje, muitas empresas, grandes empresas, é, já vão te questionar por que você não usou uma ferramenta de inteligência artificial para resolver o problema.
cada vez mais, óbvio, né? Saber código, você vai ter que saber, porque você vai ter que olhar o código, Sim. né? Mas cada vez mais a avaliação é como eu resolvi o problema, ou como eu pensei para resolver o problema, Uhum. do que, de fato, qual a linguagem, como você escreveu. As pessoas não vão estar mais nos próximos meses, talvez no próximo ano, pensando em como você coda, mas vai estar pensando em como você resolve problemas, né? Sim. E eu acho que isso é uma vantagem é, competitiva, né? Para você entrar no mercado de trabalho dos próximos anos, você ter esse conhecimento. Legal pra caramba você não depender da ferramenta, ou talvez você usar ela auxiliar, colocar a mão no código para uma questão de treinamento, não pegar ferrugem também, né? Uhum. Mas eu aconselharia as pessoas a começar Sim. a aprender. E assim, por que que eu digo começar a aprender? Porque acho que nem quem usa todo dia aprendeu ainda. Uhum. É muito novo, é de agora, né? Sim. Essa, O é, boom começou uns 3, 4 anos aí. de IA, mas de editor de código com IA, eu acho que começou há menos de um ano, Uhum. né? Então, assim, tem muito estudo ainda, muitas pessoas estão Sim. pensando, como é que eu faço isso? Ele alucina, ele destrói o meu código. Eu já destruí um monte de código assim, Uhum. e enquanto tentava usar inteligência artificial, mas acontece, né? É aprendizado, e o aprendizado ele tem essa característica, né? Você Sim. vai inevitavelmente falhar em algum momento, mas o importante que eu vejo hoje é você exercitar o como você fala com a inteligência artificial, Sim. o que você pede, como você não distrai ela para ela não fazer bobagem no seu Sim. código. Enfim, são inúmeras coisas que você vai precisar, além de Sim. também saber programar. Dominar a engenharia de prompt. Exatamente, ó. Sim. Engenheiro da computação, engenheiro de prompt, engenheiro de software, tudo. Sim. E o saber também, o programar o código, ajuda também a pessoa a corrigir e ajustar o que a IA tá fazendo, né? Porque eu acho que nunca vai chegar a um ponto de que a IA vai gerar uma coisa, você pega lá, pronto, Ctrl C, Ctrl V e faz, né? Acho que esse sonho de que a IA vai substituir os programadores, os desenvolvedores, acho que nunca vai acontecer, né? Até porque a IA não consegue se programar sozinha, então o programador sempre vai precisar, mas ele vai ter que agora ajustar a IA à sua rotina também. Eu acho, eu acho que eu tenho uma visão diferente. Não que a IA vai substituir a gente, eu acho que não. A IA não vai tomar iniciativa, ela não sabe quais são os problemas da humanidade. Uhum. E nesse sentido a gente é insubstituível mesmo, Sim. né? Por outro lado, é, eu acho que sim, para código vai. Cada vez mais assim eu vejo que eles estão melhorando os editores de código com IA. Você não tem esse negócio de copiar e colar o código. Você pede para ele escrever o código para você, ele escreve, Sim. entendeu? Ah, hoje a gente ainda tem um problema, né? Que antigamente você pegava código, era, sei lá, era 10 horas estudando, 2 horas programando e, sei lá, 5 horas procurando bug, né? Agora não, agora você tem aí, tipo, é, 1 hora entendendo o problema, é, meia hora fazendo o código, e o resto das horas que você usava, você fica só debugando. Entendeu? Então, assim, ainda tem muito problema. Às vezes você tem que iterar muitas e muitas vezes para ele resolver um problema. O código, assim, a qualidade não é muito boa ainda. Tem estagiário que programa melhor, pra ser bem sincero. Mas, de modo geral, eu acho que a tendência é evoluir e fazer código cada vez melhor, Sim. né? Então, eu suponho, né? Não tenho certeza, mas eu suponho que IA, pelo menos a nível de código, vai substituir o programador. Mas o programador ele não vai ser substituído no sentido de que ele é,
ele vai precisar existir. Sim. Porque uma pessoa só, tipo, sei lá, um cara que ele é bom de criar, pensar em ideias boas e tal, não necessariamente ele vai saber como dizer isso. Olha, eu quero que você faça isso pra mim, IA. Uhum. E ela vai sair fazendo da maneira certa e é só publicar e pôr no ar e pronto. Eu não acho que vai ser assim. Eu acho que a- a- o programador ele vai ter a utilidade dele Sim. de qualquer forma. Não como hoje, né? Que às vezes o código ele é bastante repetitivo, né? Às vezes dá uma preguicinha de você ficar fazendo às vezes o mesmo código para a mesma coisa sempre, Uhum. né? Então eu acho nesse sentido de tirar esse trabalho repetitivo das Sim. costas do programador, eu acho que vai tirar sim, Uhum. né? Agora tomar a iniciativa de programar é, sozinho para resolver um problema, não, acho que os problemas ainda vão ser os seres humanos Sim. que vão propor, e aí o código, ou como vai ser resolvido o problema, a gente vai pensar, a gente vai propor isso para IA e ela vai fazer a parte chata, que é codar. Sim. Mas eu não sei se você já trabalhou numa grande empresa ou numa empresa que tenha desenvolvimento profissional. A Não. maior parte do trabalho do engenheiro de software nunca foi codar. Uhum. Nunca. A maior parte sempre foi é, estudar, né, o problema e propor uma solução. E estudar o problema e propor uma solução, muitas vezes, passa bem longe do código, mas bem Uhum. longe, né? Às vezes a solução que você encontra nem é código. Sim. Então, assim, eu acho que só vai tirar essa parte chata de código, Uhum. né? Você ainda vai ter que saber um pouco de código, mas você não vai ter que... Porque às vezes, por exemplo, ó, quer ver um exemplo bom de que quando a IA ajuda muito? Hoje mesmo eu estava fazendo uma tarefa que, usando uma biblioteca em Go, que eu estava usando ela há algum tempo, eu estava usando uma versão antiga, e eu tinha um problema X para resolver, e eu falei, olha, eu tenho esse problema X, eu preciso resolver ele assim, assim, assado, cozido e frito, né? Uhum. Bem, olhando para o código atual, alterando apenas esse arquivo, que solução você propõe? E aí, a solução que a IA propôs foi usar uma coisa, um código que estava disponível na biblioteca que eu nem sabia que existia, e de qualquer forma, mesmo que eu soubesse, não estava disponível na versão que eu estava usando. E aí eu falei, tá bom, mas nessa versão que eu estou usando não tem isso. Se eu atualizar a versão, eu tenho um risco de quebrar o código que eu estou usando já? Não, não tem, porque não a API não mudou quase nada, não sei o que, blá blá blá. Então tá bom, então eu posso atualizar. Pode. Então tá bom. Atualizei, implementei a solução super simples que ela tinha feito, mas aí eu optei por fazer manualmente, porque era uma base de código que eu não confio soltar IA nela, sozinha, sem supervisão, Uhum. porque eu já fiz isso outra vez nessa mesma base de código e não deu bom. Uhum. É, Então, assim, deu super certo fazer, a solução funcionou e ela me ajudou a pesquisar coisas que eu precisava. Então, assim, todo aquele trabalho de ficar no Google olhando, não sei o quê, ela faz. Então, assim, Sim. a IA hoje, e talvez é o que a gente deveria pensar que ela vai ser muito mais um companheiro de trabalho do que um substituto. Sim. Quantas e quantas vezes a gente é, já teve programando e precisava de um companheiro, de alguém para tirar uma dúvida. Você Sim. poderia até tirar com um colega do lado, é, você poderia até mandar uma mensagem para o colega e falar, fulano, ó, tem essa dúvida aqui. Mas às vezes você fica com vergonha, é uma dúvida muito básica, né? Um negócio assim que não, pô, não, não quero fazer isso, não vou perguntar isso. Uhum. E aí você, vou pesquisar. E aí você perde horas e horas pesquisando. Então, às vezes, você usar IA ajuda nesse sentido, sabe? Sim. Teve até um convidado aqui, né, que falou que uma coisa que a Microsoft acertou foi chamar, né, dar o nome de
copilot, né, pra IA. Tipo, é um copiloto. Ela tá lá junto com você, mas quem tá no comando é você. Ela é o copiloto, vai te ajudar, tudo, mas é você que tá no comando. Com a tecnologia de inteligência artificial que a gente tem hoje, eu acredito que pela natureza de como ela foi feita, né, o ser humano sempre vai estar como piloto. Sempre. Sim. Sempre. Ela não vai tomar iniciativas, Sim. ela não vai fazer. Eu não acho que a gente está próximo de uma inteligência artificial geral, assim como as pessoas acham que vai ter. Sei lá, Revolta das máquinas. tipo uma Skynet da vida, assim. Eu não John Connor vai acredito. chegar. Eu não acredito que é esse o caminho que a gente está tomando. Não agora. Talvez a gente tenha isso no futuro, mas a tecnologia. Gente, a tecnologia de IA que a gente tem hoje disponível basicamente é um autocomplete bem melhorado, Sim. né? A gente, obviamente, vai ter melhorias, tipo um fake raciocínio, vamos dizer assim, Uhum. do que estão colocando agora, mas assim, ainda assim não é nada de. Não passa, né, de um autocomplete. Pode ser, e com certeza isso vai mudar com o tempo, mas por enquanto é isso, sabe? E sem falar no seguinte, né? Sem falar na memória, que é uma memória um pouco curta, né? Por mais que você tenha uma memória gigante ali, na próxima conversa você já esqueceu tudo que você falou. Isso que é estranho na IA, né? Tipo, você vai lá, faz uma pergunta, pede lá, cria tal coisa pra mim. Ela vai lá, faz, gera o código bonitinho. Se depois de um tempo você pedir exatamente a mesma coisa, ela vai bolar um código totalmente diferente. E tem uma coisa, quando a gente trabalha com um editor de código que tem IA, você vai interagindo e ele vai lendo os arquivos lá que está na Codebase. E aí, os arquivos de programação geralmente são grandes, né? E aí ele vai mandando aquele código para você ir para descobrir como é que funciona. Chega uma hora que você já esgotou toda a janela de contexto dele, porque você já mandou tanto arquivo junto que esgota. E ela esquece. Aí, alguns, tipo o Copilot, ele resume. Vou resumir aqui o contexto para poder continuar. Aí ele resume. Nessa de ele resumir o contexto, ele esquece um monte de coisa. Um monte de coisa. Então, assim, às vezes, talvez o segredo vai estar em janelas de contexto muito maiores, por exemplo. Mas eu não sei, eu acho que ainda não é agora que a gente vai perder o nosso lugar. Talvez um dia a gente perda. Mas aí, quando a gente chegar nesse nível, pô, vai ser super tranquilo tomar água de coco na praia e não ter que fazer nada, né? Sim. Acho que perder, acho que nunca vai perder, porque eu acho que por mais que a IA avance, ela sempre vai precisar ser treinada também, né? E vai precisar aí de bons programadores ou profissionais das mais diversas áreas para treinar as IAs também. O problema do ser humano desocupado é um só. Quando o ser humano fica desocupado, ele procura o que fazer. E várias das ideias que eu já tive para resolver problemas aconteceram quando eu não estava fazendo nada. Assim, nada. Não estava trabalhando, não estava só pensando em alguma coisa, sabe? Uhum. Então, é um pouco disso, né? Sim, Se a gente tiver tempo, a gente cria coisas melhores ainda. sim, com certeza. E, cara, caminhando aqui pro nosso final, o tempo voou. Nossa, gostei bastante aqui do papo. Espero que você tenha gostado também, né? E fica feito o convite aí para voltar mais vezes, que isso é um assunto que rende bastante e a gente poderia ficar horas aqui falando, né? Não, com certeza. Eu gostei bastante, sim, de bater esse papo. É legal e é uma coisa diferente, né? Porque muitas vezes a gente vai num podcast para falar sobre deficiência só e a gente não fala sobre como é o trabalho, né? A gente não fala como é o que a gente faz no dia a dia. Às vezes a gente não tem um momento para falar, sei lá, falar de IA, por exemplo, né? Sim. E eu acho que é um bate-papo que vale a pena, é um negócio gostoso de fazer, né? Então, pode contar comigo sempre que você precisar, que você quiser bater um papo, né? Não tem nenhum convidado mais legal? Chama o Léo aqui pra tapar um buraco. Pode chamar, a gente vem, não tem problema nenhum.
é sempre bom bater um papo e conversar, né? Fazer um happy hour aí, Sim, finalzinho de semana. com certeza. E a pergunta aqui que eu sempre faço pros convidados aqui de encerramento, pra conhecer os diferentes hobbies aí das pessoas, o que você curte fazer aí pra relaxar nos seus momentos livres, quando você não tá codando, quando o filho deixa, né? Porque eu acho que filhos, com filho dificilmente a gente tem tempos livres, tempos pra relaxar, mas quando tem um, o que você curte fazer aí? Bom, eu tenho vários hobbies, várias coisas gostosas que eu curto muito fazer, né? É, são algumas coisas que eu faço no meu dia a dia, assim, pra me distrair, né? Quando eu não estou no computador, o que é um pouco raro. Eu gosto muito de programar, gosto muito de estudar, gosto muito de estar desenvolvendo alguma coisa. Mas eu percebi que eu preciso fazer coisas que são físicas, coisas que a gente possa tocar. O nosso trabalho, por natureza, o nosso trabalho. O meu filho tá me mostrando aqui um aviãozinho. Tá, muito bom, parabéns. Ele. Assim, eu queria fazer coisas físicas, assim, coisas que eu tava falando que o nosso trabalho, né, ele é muito abstrato. Um marceneiro, você pede pra ele fazer uma cadeira, ele pega a madeira, ele faz a cadeira, ele te entrega a cadeira e o trabalho dele acabou. Tá pronto. O nosso não. Por mais que você entregue o código, seu trabalho não acabou, vai aparecer um bug. Em algum momento vai aparecer, né? E o trabalho de quem trabalha com desenvolvimento nunca está pronto. Sim. Nunca. Então, o que eu achei? Eu achei que se eu buscasse alguma coisa física para fazer, alguma coisa que eu pudesse ter início, fim, seria um hobby legal, né? E aí eu gosto muito de montar coisas de Lego, mas não qualquer coisa, montar coisa grande mesmo, coisa gigantesca, né? Se não, uma coisa que pouquíssima gente faz hoje em dia, eu faço tricô também, mas assim, não faço peças geralmente úteis, né? É mais pra fazer o tecido. Eu sempre gostei de brincar com fio, com corda e fazer essas tramas, né? Eu acho legal fazer o tricô, porque fica um tecidinho bonitinho, né? E ele tem início, meio e fim, né? E tem tudo a ver com informática, tá? Uma das primeiras máquinas eletrônicas programáveis que foram feitas no mundo, né? Foi justamente uma máquina que desenhava tramas, fazia desenhos em peças de tricô. Então, a gente deve muito da nossa profissão como programador para máquinas de tricô. Olha aí. Olha. Acho que o jogo virou, não é mesmo? Então é isso, assim, eu gosto de fazer coisas manuais. Não é só tricô, né? Não é só Lego também. Eu também faço várias outras coisas manuais. Esses dias eu estava montando um armarinho pro Gustavo lá para os livros dele. Já montei caixa de som do zero para mim, né? Então assim, sempre tem uma coisinha assim que eu tô fazendo, que eu tô me divertindo, sempre algum trabalho manual que tenha início, meio e fim, para eu ter essa sensação de que meu trabalho foi concluído de algum jeito. Legal. Legal mesmo. E é isso, gente. Vou deixar os links do Léo aí tudo na descrição, né? LinkedIn, Inclunet, dá uma conferida lá no trabalho dele depois, né? Que vai ser muito bom. Tenho certeza que vai aprender bastante. E é sempre bom ter pessoas assim dispostas a compartilhar, né? Um pouco da experiência, do conhecimento dela, seja em qual área for, né? E se você gostou aí do episódio, deixa o seu like, né, para mostrar pro YouTube que você gosta, ele te recomendar mais. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou, se quer o Léo aqui mais vezes. Mas como eu sempre brinco aqui, né, se você não quiser eu vou trazer assim mesmo, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. Mas deixa aí o que você tem achado. Se você é novo por aqui, né, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva e ative o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo. Confira os demais episódios. Já passou
muita gente bacana aqui, igual o Léo. Tenho certeza que você vai gostar de aprender as diferentes histórias e perspectiva das pessoas, né? E confira os demais conteúdos que eu tenho aqui no canal, né? Tem os meus conteúdos de programação, a maioria em PHP, como você já percebeu que eu gosto bastante de PHP, mas tem aqui os meus conteúdos de JavaScript, HTML, né? Tenho aqui também uma playlist de Portugal, ensinando lógica de programação, para você que nunca teve contato nenhum com a programação e não sabe por onde começar. Eu sempre digo que você tem que começar pela lógica, né? Depois a linguagem você adapta. Então, dominando a lógica, você aprende qualquer linguagem depois. Então, você pode dar uma conferida nessa playlist e depois ver outras linguagens que sejam necessárias aí para o que você precisar. E se você estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify, o link do canal vai estar aí na descrição, dá uma conferida lá depois. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal!